amigos, sejam bem-vindos a mais um Acorda Brasil. Gente, eu estava vendo as estatísticas do canal e algo me chamou muita atenção. Mais de 70% das pessoas que assistem o meu conteúdo não são inscritas no canal. Então se inscreve aí, gente. Aproveita que tá passando aí as redes sociais, segue aí a gente, eu e o Dona Rachel. Tem vídeo aqui todo dia, Dona Rachel e eu, nós fazemos vídeos sobre assuntos diversos, relacionamento, enfim, tudo misturado. E de vez em quando faço vídeos sobre política, tá aí, ó. Marca a sinetinha também, tá? E aí você recebe a notificação na hora que o vídeo sair ou na hora que a gente estiver no ar. A gente está sempre fazendo lives, enfim. Se inscreve aí, gente. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês alguns trechos de um vídeo muito interessante, que inclusive é um vídeo já antigo, tá, gente? Mas devido aos últimos acontecimentos, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre isso. Olha só, vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu colocar minha imagem aqui embaixo também, porque nós vamos ficar comentando isso daí. Estou nesse processo 506, 31, 30, 17, depoimento do senhor Antônio Palocci Filho. O senhor Palocci já está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal nesse processo. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para fins do julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, senhor Palocci? Eu prefiro falar, doutor. Excelência, como havia sido estabelecido no início da instrução, a defesa do ex-presidente Lula apenas gostaria de saber, para melhor se posicionar ao longo da audiência, se existe algum acordo de colaboração em curso e qual seria o status, eventualmente, das negociações. O Ministério Público pode esclarecer? Pois não. Nós não temos acordo de colaboração firmado com o réu aqui presente. Ele nos procurou, nós estamos conversando, mas nós não temos nada prometido, nem assegurado, nem garantido, nem ele nos trouxe elementos de prova que estão sendo utilizados em qualquer momento. Era o que eu poderia esclarecer. Tá certo. Então, repetindo, o senhor tem esse direito ao silêncio, certo? E a oportunidade que o senhor tem de falar no processo também, independentemente de acordo ou sem acordo, enfim. Senhor Palocci, eu vou fazer uma inquirição mais restrita aqui, objeto dessa acusação específica. Há uma referência na acusação de que a Odebrecht teria adquirido esse imóvel na rua Haberbeck Brandão, isso em 2010, para utilização pelo Instituto Lula. O senhor participou de alguma maneira desses fatos? Acredito que tenha tido uma participação relativamente próxima dos fatos, Excelência. E, de fato, eu queria dizer, a princípio, que a denúncia procede. Os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior, Certo. do relacionamento da empresa em questão, da Odebrecht, com o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, que foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de caixa 1, caixa 2. E Presta atenção nisso daí, gente. Presta atenção, escuta, por favor. esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. E eu tenho conhecimento que participei de boa parte desses entendimentos na qualidade de ministro da Fazenda do presidente Lula e de ministro da Casa Civil da presidente Dilma. Olha só, esse homem que está aí na sua frente nesse vídeo, ele fez esse depoimento diante do então juiz Sérgio Moro, na questão aí da Lava Jato, nas denúncias, e foram várias denúncias envolvendo o ex-presidente Lula e outras pessoas do mais alto coturno, né, vamos dizer assim, do mais alto quilate dentro da estrutura do governo
naquela ocasião em que ele está se referindo aí. E esse cidadão, que está aí nessa imagem, o nome dele, todo mundo sabe, Antônio Palocci. Ele foi ministro do governo de Lula e do governo de Dilma Rousseff. Ele era membro nas vísceras do poder. Esse cara estava mergulhado, estava totalmente inserido dentro do esquema de poder que havia naquela ocasião. E aí ele foi depor e ele disse que queria falar. Então você viu que o advogado do Lula está aí presente também, né? Fez inclusive uma inquirição, perguntou se tinha algum acordo de delação premiada. Não havia nessa ocasião nenhum acordo de delação premiada, não havia nenhuma promessa, não havia nada, e Antônio Palocci resolveu contar o que sabia. Vamos continuar ouvindo. O senhor falou, ou melhor, o senhor Marcelo Odebrecht declarou em depoimento que o senhor era um interlocutor do Grupo Odebrecht em relação a essas demandas financeiras da Presidência da República e do Partido dos Trabalhadores? Eu não era um interlocutor de demandas financeiras, era um interlocutor da empresa para o conjunto da relação da empresa com o governo, não só assuntos relativos a contribuições da empresa, mas a metas da empresa, desejos da empresa junto ao governo. A empresa Odebrecht é a maior das construtoras do país, ela atuava em praticamente todas as áreas mais importantes do governo. Então, ela atuou desde o início do governo do presidente Lula. Eu os conhecia antes do governo, eu estive com eles desde 94, quando o presidente Lula os conheceu em algumas oportunidades. Esse conhecimento se deu com a minha presença e, portanto, eu me tornei amigo dos principais dirigentes da empresa, Dr. Emílio Odebrecht, Dr. Pedro Novis, Dr. Marcelo Odebrecht, desde antes do governo do presidente Lula ter início. Então, eu tratava de todo tipo de temas com eles, inclusive de temas ilícitos, inclusive. O senhor Marcelo Odebrecht, na verdade isso foi aprendido antes do senhor Marcelo Odebrecht apresentar, mas isso que foi discutido nesse processo e também no processo anterior, que é uma planilha informal do senhor Marcelo, de nome Produção Programa Especial Italiano, e que retrata aqui cerca de créditos de 200 milhões nessa planilha que teriam, vamos dizer, segundo o senhor Marcelo Bahia Odebrecht, seriam valores que eram administrados com o senhor. Isso procede, não procede? O senhor pode me esclarecer? O Marcelo não falou nenhuma mentira, doutor, mas as coisas, do meu ponto de vista, ocorreram de forma diferente. Se o senhor me permitir, eu gostaria de explicar como chegamos nisso. Perfeito. Se o senhor me permitir me estender alguns minutos, pode ser? Claro. Na verdade, durante o primeiro e segundo governo do presidente Lula, as relações da Odebrecht com o governo foram muito fluidas, tanto na área de construção civil, como na área de infraestrutura, como na Petrobras. A Odebrecht tinha uma intensa atividade na Petrobras, muitos contratos sendo realizados na Petrobras, e o relacionamento da empresa junto ao governo foi intenso, e as discussões que nós tínhamos com a empresa eram intensas. Veja, numa empresa desse porte, nem sempre a atitude do governo é de concordar com tudo que a empresa faz. Muitas vezes nós precisamos conter a força da empresa num determinado assunto que o governo quer fazer de forma diferente. No outro ponto, favorecemos a empresa num determinado momento. Não é uma relação linear. Não é uma relação permanentemente pacífica. Às vezes ela tem momentos de dificuldade. Mas a Odebrecht, em particular, tinha uma relação fluida com o governo em todos os aspectos. Diria, partindo dos aspectos de realização de projetos, assim como participação em campanhas. Certo. As participações em campanhas se davam de todas as maneiras. A maior parte com caixa 1. Mas o caixa 1, muitas vezes, originário de atitudes e de contratos ilícitos. O senhor pode exemplificar, assim, contatos ilícitos que eventualmente geraram créditos? Diversos. Os da Petrobras, quase todos geraram crédito. Mas o senhor tinha conhecimento disso? Sim. O senhor participava disso? Não participei de todos, doutor, porque a Petrobras não era a minha área de atuação direta, mas eu conhecia a relação da Odebrecht com a Petrobras, os ilícitos da Petrobras, na área de serviço, na área de
abastecimento na área internacional eram bastante conhecidos. Na época eu os conhecia. Como é que funcionava em linhas gerais assim? Essas diretorias, elas foram nomeadas e ao longo do tempo se desenvolveu através delas. Na diretoria de serviços, o PT, na diretoria internacional, o PMDB, e na diretoria de abastecimento, o PP, se desenvolveu uma relação de intenso financiamento partidário de políticos, pessoas, empresas, né? Então esse foi um ilícito crescente na Petrobras, até porque as obras cresceram muito e com elas os ilícitos. Então eu sabia disso, eu acompanhei algumas coisas, mas não era a minha área de atuação direta, isso é Como é que o verdade. senhor sabia disso? Porque eu era da cúpula do governo, então eu não posso esconder o fato de que eu participava das principais reuniões de articulação do governo. Não era a pessoa mais importante, nem a segunda nem a quinta, mas eu participava das questões centrais do governo. Então eu conhecia essas relações, conversava com o presidente Lula sobre essas relações. Por exemplo, quando o presidente foi reeleito em 2007, ele me chamou no Palácio da Alvorada e me falou, soube que na área de serviços e de abastecimento, a área internacional era menos nessa época, era o Nestor Cerveró, na época era menos, mas ele falou, eu soube que na área de serviço, na área de abastecimento, estava havendo muita corrupção. Eu falei, é verdade, estava havendo sim. Aí ele falou, e o que é isso? Eu falei, é aquilo que foi destinado para esses diretores, operar para o PT num caso, para o PP no outro. E ele falou, você acha que isso está adequado? Eu falei, não, acho que isso está muito exagerado. Eu falei, ele falou que estava pensando em tomar providência, ele não estava gostando porque a coisa estava repercutindo de forma muito negativa. Mas logo após veio o pré-sal. E o pré-sal pôs o governo numa atitude frenética em relação à Petrobras, e aí esses assuntos de listas de diretores ficaram para terceiro plano, entendeu? E aí as coisas continuaram correndo do jeito que era. No meu relacionamento com a Odebrecht, eu digo ao senhor, eu algumas vezes pedi recursos para a Odebrecht, para campanhas. Normalmente não foi no período que eu era ministro, porque eu pedi antes de eu ser ministro, em 2002, e em 2006 eu já não era mais ministro. Então não foi durante o período que eu era ministro. Mas no período que eu era ministro eu tive um relacionamento fluido com eles também, não escondo isso não. Esse recurso de campanha, inclusive para as campanhas presidenciais? Principalmente para campanhas. Eu praticamente só atuava em campanhas presidenciais e para campanhas minhas. A Odebrecht também fez doações para campanhas minhas, a meu pedido. Na última campanha que eu fiz para deputado federal foi em 2006. Eu até antes de vir aqui chequei no TSE se tinha alguma doação legal no meu nome e não tinha. Uhum. Se não tinha doação legal, eu lhe garanto que teve doação ilegal. Porque a Odebrecht não deixaria de doar para uma campanha minha, eu tenho certeza que ela fez doações importantes para mim também. Mas a Odebrecht fazia doações fortes na campanha. Como eu lhe disse, nessa planilha, muitos valores dela são valores pagos com bônus, com recibos. Sim. Mas a origem dos recursos nem sempre eram lícitas. O senhor Marcelo Odebrecht declarou, não só ele, que recebeu algum desses pagamentos, ou melhor, alguns desses pagamentos foram feitos em depósitos no exterior em favor do senhor João Santana. Isso ocorreu mesmo? Eu nunca soube disso, doutor, porque deixa eu lhe dizer, quando eu peço um recurso para o Odebrecht, eu nunca peço, me faça um pagamento no exterior para tal pessoa, eu nunca fiz isso. Eu dizia a ele, contribuam com a campanha do presidente Lula ou da presidente Dilma. Aí ele falava, estão pensando num valor de 50 milhões. Eu falava, pode ser, depois mais tarde voltar lá, quem sabe um valor de 60 milhões. E digo uma coisa aqui, é importante, se eu me der mais um minuto, eu ressaltar um aspecto fundamental do relacionamento da empresa com o governo. Esse relacionamento sempre foi fluido e foi na base de confiança. Eu nunca tive, até o final do ano 2010, nenhum valor estabelecido com o Marcelo Odebrecht. Nunca tive. Porque tudo que eu pedi, eles atendiam. Sim. É lógico que eu também não pedia coisas absurdas. Eram coisas relativas ao relacionamento, não lícito, mas ao relacionamento de uma grande empresa com o governo. Rapaz, é de estarrecer um negócio desse, viu, gente? Eu vou dizer, ficou duas imagens aí. Por quê, meu amigo? Caramba, era para ter tirado essa imagem. Peraí só um instantinho, gente. Eita, onde é que ela foi parar? Tudo feito na hora aqui, não tem
operador, mas enfim, eu fico sabe, pasmo com um negócio desse, bicho, pasmo, sabe por quê? Porque essa coisa todinha, bicho, pegou, como eu já disse, a cúpula, né, a tampa do governo na época do PT, e o ex-presidente Lula era, né, e tanto é que foi condenado em mais de um processo, e esses julgamentos foram confirmados por outras instâncias e depois por uma maracutaia, por uma canalice, por uma sem-vergonhice, por uma safadeza. Safadeza. Eu vou colocar de novo aqui minhas redes sociais, porque se o pessoal do STF quiser vir atrás de mim, pode vir. Safadeza. Foi isso que esse pessoal fez. Essa cambada de ministros do STF, claro, foram colocados lá por eles, a grande maioria, por Lula e Dilma, e é lógico que eles iriam fazer isso. Aliás, já tinham feito isso já desde antes, lá na questão do impeachment da ex-presidente Dilma, quando a Constituição é clara e diz que o presidente que sofrer processo de impeachment tem que ser afastado do cargo e ficar inelegível por 8 anos, mas o Ricardo Lewandowski, que é um outro, né, que foi colocado pelos esses quadrilheiros, admitiu uma safadeza no processo, pedido desses canalhas que ocupam esse nosso legislativo, esse Congresso Nacional, que só dá nojo, bicho, só dá nojo, nojo. Caramba, como é que pode, bicho? É um país de nojentos esse nosso país. Enfim, Ricardo Lewandowski foi lá e admitiu essa aberração e propôs uma nova votação para decidir se ela ficaria ou não. Mas o povo de Minas, parabéns ao povo mineiro, parabéns, agiu corretamente e barrou essa senhora de ser senadora eleita pelo estado de Minas Gerais. E eu quero convocar a todos os brasileiros, todos, de qualquer estado brasileiro, se essa mulher vier de novo querer se candidatar agora, nesse ano de 2022, que vai ter eleição para senador de novo, para deputado federal, para governador, se ela quiser se candidatar a algum cargo eletivo, o povo brasileiro diga não. Dê um recado, dê um tapa na cara do Ricardo Lewandowski, povo brasileiro. Diga não. Não, apesar da aberração que Ricardo Lewandowski fez, nós, o povo, dizemos não. Nós desautorizamos Ricardo Lewandowski. Faça isso. Pois bem, quero fazer uma segunda convocação com vocês. Que, aliás, bicho, isso não era nem para ser falado aqui. Se essa história toda, é por isso que eu coloquei esses mais de 15 minutos desse vídeo, o vídeo é longo, eu vou inclusive colocar o link para você assistir todinho se você quiser, tem várias partes, essa aí foi só um pedacinho da parte 1, mas eu vou colocar o link para você ver, mas eu coloquei esse vídeo com a seguinte intenção: abrir os olhos de você que mora no Brasil, você que vai votar agora esse ano. Porque se isso tivesse acontecido num país sério, se essa desfaçatez, se essa esculhambação, se essa putaria, que o nome disso é putaria, tivesse acontecido num país sério, essas pessoas jamais teriam o topete sequer de ir tentar alguma coisa, de se projetar como o salvador da pátria. Lula jamais, se fosse num país sério, ele mesmo iria ter a decência, iria ter a honradez de dizer não, eu não tenho estatura moral para participar de eleição nenhuma. Mas é lamentável que no Brasil a gente tenha essa situação escabrosa, onde um cara que foi condenado várias vezes
foi solto por uma palhaçada da Suprema Corte do país que não vale nada. Esses membros da Suprema Corte do Brasil não valem nada. São escroques, são verdadeiros pilantras. Grande parte deles, não estou aqui falando todos não, mas grande parte deles são pilantras. Porque isso é coisa de pilantra, rapaz. A regra do jogo havia sido definida por eles mesmos em 2016, agosto de 2016. E aí, entre agosto de 2016 e novembro, acho que foi quando eles voltaram a se debruçar sobre essa matéria de novo, no ano de 2019, a única alteração que tinha acontecido no cenário era a prisão do ex-presidente Lula. Então, a Suprema Corte aceitou se debruçar contra isso e aí começou a fazer um monte de coisas, um monte de ações para torná-lo elegível novamente. Mas eu quero dizer a você, povo brasileiro, continue execrando Luiz Inácio Lula da Silva nas ruas. Continue achincalhando ele nas ruas. Continue chamando ele de desonesto nas ruas. Continue chamando ele de bandido nas ruas, porque é isso que esse cidadão é. É um desonesto, é um mentiroso, é um inescrupuloso, é um homem sem caráter, sem fibra moral, acobertado por um bando de urubus de toga que nada tem de respeito pela lei, pela ordem, pela decência. É uma vergonha. Acorda, Brasil! Caramba! Gente, vou ficando por aqui mais uma vez. Peço a você que se inscreva nesse canal.